Diz um caos, um conto, né? Que o pastor perguntou para a congregação, para a igreja, quem aqui é nascido de novo? E todos, né, membros da igreja levantaram a mão. E aí, então ele falou: é mesmo? Então vamos conferir quais são realmente as características, as evidências do conhecimento de quem é nascido de novo, né? Um assunto, é uma das questões mais importantes do cristianismo. Jesus mesmo disse, o texto que nós lemos na liturgia, capítulo 3, verso 3, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Coincidentemente, o Evangelho de Mateus trata a respeito do reino de Deus. O reino de Deus que foi inaugurado com Jesus Cristo. O reino de Deus que está em nossos corações. O reino de Deus que, na sua volta, na volta do Senhor Jesus, segunda vinda, vai ser plenamente estabelecido. Então, já ser um nascido de novo é ser um cidadão do reino. Muito tem se multiplicado a igreja, e dessa feita, nem todos aqueles que se veem, se dizem e estão membros de uma igreja, independente de sua denominação, necessariamente não são nascidos de novo, se não estão realmente assim correspondendo a uma vida que evidencie o novo nascimento. E nós não estamos aqui falando, e nem vamos falar de legalismo, de formalismo, do exterior, mas de essência. E a essência, assim como de uma flor, de uma planta, está lá, contida. Quando apertada ou macerada, ela libera a sua essência. Pense numa flor, ou numa planta que tem um odor característico, né? Assim o cristão, né? A irmã Paula aqui orou, nós não combinamos e nem vamos falar disso, mas só uma alusão do que ela orou. Muitas vezes nós exalamos o bom perfume de Cristo quando sofremos, quando passamos por situações desfavoráveis. Mas independente de situações favoráveis ou desfavoráveis, a vida cristã tem que evidenciar o novo nascimento. É isso que nós vamos tentar ver aqui hoje. Então não é suficiente responder: eu pertenço a uma igreja cristã, portanto, suponho que eu já nasci de novo. Milhões de cristãos nominais não manifestam nenhuma das evidências, das características, dos sinais de serem pessoas que nasceram de novo. Existem marcas distintivas que Deus, na sua palavra, não deixou de nos descrever com abundância, para que nós mesmos possamos conferir, e outros também, olhando para nós como luzeiros no mundo. Confiram isso. De novo, não se engane em tentar mostrar para Deus quem você é. Ele é o Deus onisciente, Ele sabe aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua boca antes de sair, o que tem no seu pensamento. E se você realmente é um nascido dele, um filho dele, isso é para nós. Isso é uma questão interessante. O contexto da primeira epístola de João foi escrita pelo apóstolo João, também identificado como autor do 4º evangelho e de outras 2 epístolas, e também do livro de Apocalipse.
João, um apóstolo, um discípulo robusto na sua escrita, na unção do Espírito Santo, na inspiração de Deus em escrever, tanto que escreveu. A tradição diz que essa carta, a carta da primeira epístola de João, ela foi escrita na década de 80 ou princípio da de 90, na cidade de Éfeso, onde João era pastor. Ele foi também ali os últimos dias de sua vida. João, preocupado então com o ensino dos docetistas ou docetismo, eles que negavam Jesus Cristo em carne e osso. E aqui, mais uma vez, essa epístola que trabalha com essa questão que Cristo foi verdadeiro, evidencia também uma vida verdadeira, presencial na terra, testemunhando de Deus Pai. Isso deve trazer para nós, então, que nós temos uma vida aqui, e essa vida tem que ser verdadeira, vista por nós mesmos e pelos outros, como cidadãos do reino, nascidos de novo. Olha a questão dessa similaridade, dessa cópia de Cristo, somos cristãos. Então os docetistas só defendiam que Cristo só tinha uma aparência de ser humano. E sendo assim, a encarnação não aconteceu. Não houve, então, não existia um Salvador divino, humano, que pudesse morrer pelos nossos pecados. Cristo só havia morrido aparentemente, já que ele não existia, era um tipo fantasma. Se isso realmente fosse verdade, não faria sentido crer em Jesus Cristo. E não faria sentido imitá-lo. Vamos imitar um fantasma? João está aqui, então, nessa carta, dando provas que Jesus foi real na sua encarnação, na sua obra redentora, na sua morte, na sua ressurreição. E ele fala, lá no capítulo 1, então, mantenhamos aberto, primeira epístola de João, vamos ler bastante sobre ela, nesse sermão. Aqui, 1 João, capítulo 5, verso 1. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 1. Então, nesse sentido, João está mais uma vez afirmando que aqueles que creem em Cristo são nascidos de Deus. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. João também apresenta nessa carta que todos os ideais de pureza, amor da fé cristã, são dons de Deus, comunicados, dados através de sua revelação. Então ele teve que existir, assim como nós também não somos fantasmas espirituais, nem crentes somente de nome, mas nós somos pessoas que vivem nessa terra e evidenciam e mostram, exalam o perfume de Cristo onde anda. Muito bacana essa questão da defesa de João, em que Jesus era homem 100%, 100% Deus divino, existiu, fez tudo o que fez. Isso traz para nós, os sermos cristãos, cópias de Cristo, não de uma ilusão, de um fantasma. João trabalha então aqui com muitos contrastes, né? Evitando todo e qualquer meio termo entre luz e trevas, entre verdade e mentira, entre justiça e pecado, entre amor e ódio, entre amar a Deus e amar ao mundo, entre filhos de Deus e filhos do diabo e outros. Ele usa muito desses contrastes para ficar vívido a diferença que nós devemos, em Cristo, manifestar.
se somos nascidos de novo. Dessa forma, então, ele traça algumas características, né, ao longo dessa epístola, a primeira epístola, daqueles que nasceram de novo, e é o que nós vamos ver essa noite aqui, né, algumas características, 5 delas, de quem nasceu de novo. A primeira dessas características, João vem afirmar lá no capítulo 3, verso 9, vamos ler? Diz assim, primeira característica: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. E também no final da carta, lá no capítulo 5, verso 18, vamos ler. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasce de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. João, em algum aspecto simples na sua escrita, mas também curto e grosso e prático, bem claro, como Mateus. Tipo assim, é isso, é assim. É claro que a gente tenta tirar e compreender aqui um pouco mais. Uma pessoa nascida de novo, ou seja, regenerada, ela não comete o pecado como um hábito. Essa é a questão. Vamos pecar, mas não devemos ter esse hábito. Seja o pecado que for. Falamos aqui no início da liturgia, orando na parte de confissão de pecados. Não sei aqui se alguém tem um pecado, um vício escravizador, coisa que muitas vezes o homem, né, na sua sapiência, atesta como doenças, distúrbios. Pedofilia é doença? Misericórdia. É a mais nova, né? Que estão defendendo por aí, fora outros que já foram e viraram lei. Assim, não tem o pecado como um hábito, não está mais escrava de sua natureza pecaminosa. Amados, havia um tempo em que essa natureza, ela não se preocupava com o fato de suas atitudes. Então, para você pecar ou não pecar, não existia consciência disso. Pense em coisas simples, talvez do seu dia a dia. Falar palavrão. Paulo fala lá em Efésios, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão. Tem crentes que de vez em quando, ou de vez em sempre, cuidado, né? Mais que em algumas situações a gente fique nervoso, bravo. Aí, desabafei. Faz de outra maneira, né? Diga outra palavra, outras palavras. E assim não havia, então, um outro tempo, qualquer luta entre o pecado, era amigo, era parceiro, estava tudo né? Agora a pessoa nascida de novo, ela então odeia o pecado, ela foge dele, ela luta contra, ela lamenta quando cai diante da influência do pecado, e deseja intensamente ser completamente liberta dele. Essa é uma característica de um nascido de novo. Não fica lá cultivando ou disfarçando que está lutando. Ela, iluminada por Deus, tem sabedoria o suficiente para fazer e evitar as ciladas
do próprio pecado, do seu coração e do diabo também, que nos cria armadilhas, ciladas. Ele é o nosso inimigo, e o pecado, como ele, mata, destrói, traz infelicidade. Agora a pessoa nascida de novo, ela, em resumo, o pecado não lhe causa mais satisfação, pelo contrário, lhe causa indignação, tristeza, choro, porque ela agora tem consciência do que é o pecado. O pecado tornou-se para essa pessoa nascida de novo uma coisa abominável, e que ela detesta. A pessoa regenerada, ela pode afirmar com sinceridade que odeia o pecado e que o grande desejo da sua vida, da sua alma, é não mais cometê-lo. Se tem uma luta diária de todo que é nascido de novo, essa luta é com o pecado. Não é contra a doença, não é contra a situação financeira, ter um emprego, contra pessoas, mas contra o seu próprio pecado. E depois também pecados de outros que a atingem. Pecado tem um efeito devastador. Mas o que é nascido de novo, ele agora está vacinado. Ele tem condições na sua vida espiritual de lutar, de combater, de não desejar, de não querer mais o pecado. O indivíduo regenerado sabe, conforme disse Tiago, que todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago 3:2. Aí ele fala lá da língua e de tantas outras coisas. Todavia ele pode afirmar com sinceridade diante de Deus que tais coisas lhe causam tristeza, aflição diariamente. Essa é a primeira característica da pessoa que nasceu de novo. Não vive pecando, não tem na sua vida o hábito de pecar. E aí, de novo, a questão de pecar, ela, na vida de cada um, vai se mostrar num leque tal, que se assim não for, nós vamos pecar muito mais. Não, eu só tenho um pecado. Em aconselhamento bíblico, quando a gente trata, começa a então ouvir aqueles que querem uma mudança nas suas vidas, ou que estão enfrentando os problemas, você vai então vendo e que não é uma questão, são várias e sucessivas, que uma acarreta e traz e chama a outra. Um abismo traz o outro abismo. Mas o nascido de novo, ele combate, ele se entristece, ele não vive pecando. Não é que não peca mais, ele não vive pecando e aceitando assim o pecado, desistindo de lutar. Segunda característica, João vem nos afirmar lá no capítulo 5, verso 1, todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Aqui então nós colocamos essa questão, aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. É o próprio tema do sermão, nascido de Deus. João está aqui afirmando que uma pessoa nascida de novo, ela crê que Jesus é o Cristo, o único Senhor e Salvador de sua vida. O nascido de Deus é aquele que entendeu com clareza o que significa crer em Jesus Cristo. Não é se identificar com uma igreja, se identificar com um povo, com um pastor, seguir a alguém, mas é crer que Jesus é o Salvador de sua vida. E assim, Salvador de quê? Do pecado.
Salvador como? Deus. O que ele realizou? Cruz. Morreu, viveu, existiu. Ele sabe que crer em Jesus não é apenas uma expressão desprovida de falta de compreensão da obra remidora, redentora que Jesus realizou. Se eu nasci de novo, sou. Por quê? Porque eu creio em Jesus. E o que você crê em Jesus? Ele perdoa meus pecados. Como que ele perdoa os seus pecados? Aí você está perguntando muito. Nós precisamos sempre ter essa noção, essa consciência, e isso nos fazer lembrar de tudo o que o Senhor fez, como foi orado também antes da fundação do mundo, por cada um de nós. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Aí nós conseguimos também entender o que o próprio apóstolo João fala lá no verso mais falado pela cristandade do mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira foi desde a eternidade. Devemos ter todo o conhecimento possível de quem temos crido. O nascido de Deus sabe dizer porque ele crê em Jesus, ele entende e confia não somente no nome de Cristo, mas na sua obra, a sua obra consumada na cruz, onde para sempre ele foi declarado justo aos olhos de Deus, e pode então aguardar a morte e o juízo sem ficar alarmado. O que é nascido de Deus não tem a sua esperança de vida eterna fundamentada em sua própria bondade, em suas obras, nas suas orações, na sua igreja, mas somente em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, esse crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, e que subiu aos céus e que vai voltar. Não pode ser pela metade, não pode ser de uma compreensão pífia, econômica. Tem alguns que estão alicerçando o seu novo nascimento, sua salvação, numa decisão de um culto, de um apelo, e na oração de um pastor. O que é nascido de Deus, mesmo sentindo-se fraco, mal, desanimado, ele não desiste de confiar em Jesus Cristo. Com pandemia ou sem pandemia, com situação favorável ou não, a confiança dele está em Cristo. É aquela pessoa que em meio às lutas e amarguras encontra em Cristo refrigério, refúgio, rocha eterna, doçura, encorajamento, ânimo. Essa é a segunda característica de uma pessoa que nasceu de novo. Crê que Jesus é o Cristo, é o Senhor, é o Salvador. Ele é real. Ele voltará. Terceira característica, essa terceira característica está lá no capítulo 2 agora, volte um pouco, verso 29. João vem afirmar o seguinte: se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Veja que nós estamos só pegando a palavra nascido, nascimento, nasceu.
todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Uma outra evidência, uma outra característica de quem é um nascido de Deus, um cristão verdadeiro. A pessoa nascida de novo, ou seja, regenerada, vive então em santidade. Ela esforça-se para viver de acordo com a vontade de Deus, para praticar aquilo que o agrada e evita aquilo que ele odeia. A palavra justiça aqui é a descrição de uma balança, na qual está em perfeito equilíbrio com o dono da balança, com o Senhor que o salvou, que morreu por ele. Aqui é justiça. O objetivo e desejo dessa pessoa regenerada é amar a Deus com todo o seu coração, alma, entendimento, força, e amar também o seu próximo como a si mesmo. A descrição do segundo grande mandamento. O regenerado, ele deseja estar continuamente olhando para Jesus como seu exemplo. Você quer um exemplo justo de vida? Olhe para Cristo. O regenerado deseja estar continuamente, então, olhando para Jesus, bem como o seu Salvador, e demonstrar que é amigo dele, que pratica aquilo que ele ordena. É igual aquela pessoa que não transgride a lei, né, a lei dos homens. Ela é amiga da lei, daquilo que se estabeleceu, do que é certo, do que é errado. Sem dúvida que o indivíduo regenerado, ele não é perfeito. A Bíblia não fala disso. Perfeito só Deus, bom só Deus. Plenamente justo só Deus. Mas ele vai dizer isso aqui mais rápido que qualquer outra pessoa. Ele vai sofrer o fardo da corrupção que o aflige. O mundo pode estar vivendo uma injustiça terrível por causa do pecado e por causa de que o mundo odeia a Deus e tudo que é Deus. Não é simplesmente descaso com Deus, o mundo odeia a Deus, já vimos isso no sermão passado. Agora quem vive na justiça de Deus, esse vai ser também injustiçado por esse mundo. A justa justiça da lei, dos mandamentos, ensinamentos, dos princípios de Deus, é que o nascido de novo, ele procura, ele almeja, ele quer, ele deseja. Então, o nascido de Deus, o nascido de novo, ele deseja a justiça, que envolve tudo aquilo que Deus assim se manifestou na sua palavra e em Cristo Jesus. Jesus veio e cumpriu o quê? Toda a lei. E assim a característica terceira aqui de uma pessoa que nasceu de novo, ela pratica a justiça. A palavra pratica, ela descreve um modus operantis de vida. Ela pratica hoje, ela pratica amanhã, mas não só isso, ela é ávida, ela é preparada, ela é encorajada, ela se sente feliz nessa prática. Pensa no que você mais gosta na sua vida, aquilo que mais te dá realização.
sendo algo lícito. O pratica a justiça aqui está descrevendo uma pessoa com essa disposição. Nascido de novo. Desculpa, amados, a gente às vezes vê alguns crentes bem apáticos, mais ávidos para qualquer outra coisa do que para se animar com a justiça, com a palavra, com a vontade de Deus, com as coisas de Deus. A quarta característica nessa epístola, João afirma, lá no capítulo 3, verso 14 agora. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Aqui não falamos de nascimento, mas falamos de uma coisa contrária ao estar vivo. Morte. Uma pessoa nascida de novo, ela tem um amor especial por todos os filhos de Deus, os nascidos de Deus. Assim como seu pai, o Pai que está no céu, possui um amor especial por todos nós. Assim temos amor pelos irmãos. O nascido de novo, ele pode, irmãos, amar os piores pecadores, mas ele tem um amor especial por aqueles que são crentes. Senão está na ordem errada. Eu amo as almas perdidas, eu vou me entregar para Jesus pelas almas perdidas, eu amo o pecador, o que está nas trevas, coitado, eu amo, vou me dar. Se não tiver um amor maior pelos próprios irmãos, está na ordem errada, entende? Às vezes a gente não pensa nisso e está pensando que somos mais piedosos do que os piedosos, pensando em amar as almas perdidas. Mas se nós não amamos os irmãos, aqueles que já evidenciam a filiação de Deus em Cristo Jesus, aqueles que vão morar conosco no céu todos os dias, até a eternidade. Quando que é até a eternidade? A eternidade. Não estou dizendo que não devemos nos preocupar e amar os pecadores ainda perdidos, mas numa ordem de prioridade e de intensidade, os irmãos. A pessoa nascida de novo nunca se sente tão feliz quando ao estar entre os santos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Outros talvez valorizem aí a cultura, a esperteza, a riqueza ou a posição na sociedade em que vivem. Mas o homem, a mulher, o nascido de novo, o regenerado, ele valoriza, ele prefere a companhia dos salvos. Pessoas que são como ele. São membros da mesma família, soldados do mesmo exército, companheiros das mesmas jornadas, viajantes do mesmo caminho. Isso nos faz ter também uma perspectiva um pouco mais majestosa, grandiosa, valorosa do próprio culto. Não poucos irmãos me contaram, e eu também já experimentei isso, e você, talvez, algumas igrejas que nós possamos ir, pensando no nosso arraial,
muitas vezes, se ninguém nos conhece, fica também não nos conhecendo. Entra e sai do mesmo jeito. Vários irmãos aqui já me deram esse testemunho. Vergonhoso, triste. Não estou falando você que é aí o conhecido. Estou falando que se você chega numa igreja, independente se você é ou não um irmão, mas você chegou lá e cultuou a Deus durante o culto inteiro, e você sai do jeito que você entrou, sem ninguém te receber, perguntar seu nome, te dar a destra de comunhão. Hoje, difícil, o mundo nos proíbe isso, mas esse amor não é um calor humano, mas é um amor de cristão, dos nascidos de novo. A igreja de Atos dos Apóstolos diz que a cada dia Deus acrescentava, porque eles exerciam essa comunhão, esse amor, com entranháveis afetos de graça e de misericórdia. Nós precisamos sempre estar transbordando de amor e simpatia pelos irmãos, primeiramente. O contrário é de amar, é odiar, e João também fala a esse respeito, né? No capítulo 3 ainda, no verso 15 até 18, todo aquele que odeia, então existe a possibilidade, todo aquele que odeia o seu irmão, ora, é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanece em si, a vida eterna não permanece em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui os recursos desse mundo e vir o seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O regenerado ama o seu irmão, não o odeia. O regenerado não fecha o coração diante das necessidades do seu irmão. O regenerado não ama só de palavras, mas de ação. E assim, de forma simples, temos a quarta característica de uma pessoa que nasceu de novo: ama o irmão. A quinta e última característica que eu quero compartilhar aqui: o Senhor vem falar em João que tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Vencer o mundo. A gente precisa vencer o mundo. Por quê? João está aqui salientando não a pessoa vitoriosa, mas o poder vitorioso de Deus. Não o homem, mas seu nascimento de Deus. O novo nascimento é um evento sobrenatural e nos tira da esfera de ação, de corrupção, de influência do mundo. Esse mundo onde Satanás, ele governa. Você acha que não? Quantos presidentes existem de tantos países? Faz a conta de todos esses líderes e governantes, quem realmente é um nascido de novo, um cristão. Pense nisso ao longo da história. Quando Satanás ofereceu para Jesus os reinos dessa terra, ele sabia o que estava falando, ele sabia o que tinha. Mas diz aqui que nós, o nascido de Deus, vence o mundo. Nós somos libertos do império das trevas e transformados para o reino do Filho do seu amor, como diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 13. O encanto aqui da velha vida se rompeu. Não somos mais
zumbis, não estamos mais encantados a ponto do mundo nos vencer, nos seduzir de tal maneira que nos perdemos. E muitos têm se perdido. O mundo é sedutor. O mundo para muitos é palatável, é desejável. Pense nisso. E quantos por amarem o mundo deixaram de amar a Deus e os irmãos e se perderam? A palavra lá é uma exortação de amor. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Assim, o fascínio do mundo perdeu o seu poder de atração àqueles que são nascidos de novo. Uma atração fatal. Continua e vai insistir em nos atrair. Quer ver uma coisa tola, né? E vou compartilhar, sempre quando a gente vem para a igreja com a família, sempre tem alguma lição, alguma coisa que a gente vê. Passamos ali numa farmácia e vimos um carro vermelho. Era uma Ferrari. Um negócio que você não vê todo dia. E parece uma coisa nova. Existe mal naquele carro? Não. O mal está no valor que o mundo coloca num objeto desse. Aquilo lá, vendo de outro prisma, é uma manifestação da graça comum, da sabedoria, da arte que Deus deu a homens que lidam com metal, mecânico, tecnologia, motor, velocidade, tantas coisas. Mas que não deixa ali de ser uma sedução do mundo, uma ostentação. Um carro que, sei lá, vai valer o quê? Não tem nem ideia. O mundo nos fascina, vivemos nele. O Senhor disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E ele estava falando ali diretamente àqueles que iriam ter o nascimento lá em Atos 2, quando o Espírito Santo descesse sobre todos os apóstolos, e sobre também toda a igreja que ali ia começar. Assim, uma pessoa nascida de novo não torna a opinião do mundo o seu padrão do que é certo ou errado. Quantas vezes a gente tem que ouvir, não só de jovens, adultos e adolescentes, mas, pastor, todo mundo faz, todo mundo pensa, o mundo está caminhando para isso. Não tem como mudar, como resistir, nós temos que nos adaptar. Paulo vai dizer aos Romanos 12 o quê? 12:1, é isso? Não vos conformeis com este século, antes sua mente, seu coração, suas vontades, seus conceitos, valores estejam sendo transformados ou amoldados a Cristo, não ao mundo. O nascido de novo vence o mundo. Um livro antigo que a gente lia como seminarista, nem lembro mais o autor. A carne, o mundo e o diabo, né? 3 inimigos poderosos, que Cristo venceu por nós e nos deu a vitória. A opinião do mundo de certo e errado não é a opinião de Deus. Não caia nessa. Ele não se preocupa, o novo nascido, em andar na direção contrária aos caminhos, opiniões e costumes do mundo. O que os outros dirão, não importa. Estou falando que eu e você seremos o contrário da parada, os reacionários, né? A turma que, nem vou
adjetivar aqui politicamente, mas os contrários, né? Não será uma questão importante para nós. Daí, pai e mãe, se uma criança, seu filho, sua filha, sendo criança, jovem, um adolescente, chegar para você: ah, mas pai, mãe, o mundo, todo mundo é assim, assado. Justamente, todo mundo não somos nós, e não somos melhores do que o mundo na questão de merecermos aquilo que já temos. Fique isso muito claro, só pela misericórdia e graça do Senhor. O nascido de Deus vence o mundo. Ele não encontra prazeres nas coisas que muitos ao seu redor chamam de felicidade. A pessoa regenerada não pode alegrar-se nas alegrias das pessoas mundanas. Tais alegrias a entristecem. O regenerado vence o temor do mundo. Ele se contenta em fazer a vontade de Deus, que é contrária à do mundo. O mundo zomba de suas atitudes, mas ele não se abala. Quem sofre muito isso são os adolescentes. Alguns jovens ainda que estão na transição, né? Uns tardios, outros já adiantados, também sofrem isso. Os valores do mundo escravizam, entristecem, humilham. É bullying silencioso. É isso. As pessoas do mundo o ridicularizam, porém ele não desanima. A pessoa nascida de novo deseja muito receber louvor da parte de Deus e não dos homens. O regenerado receia ofender a Deus mais do que ofender os homens. Mas o que vão dizer? O que vão pensar? Vão me excluir? Pergunte sobre Deus. O que Deus pensa? O que Deus diz? O que Deus vai aprovar ou não? Esse deve ser o interesse maior do nascido de novo. O nascido de novo não é mais escravo da moda e dos costumes do mundo. Agradar o mundo é uma consideração secundária para o nascido de novo. Seu primeiro objetivo é agradar a Deus. Esta então é a quinta característica da pessoa que nasceu de novo. Ela vence o mundo. Amém? Podíamos alistar aqui mais características nessa epístola. Vamos ficar com essas 5. Irmãos, concluindo, nós devemos entender que essas características elas devem sim estar presentes na vida daqueles que nasceram de novo. Estar presentes é ser vista tanto pelos santos como os de fora. E isso deve ser algo natural, não artificial, não ocasional. Vou para a igreja, me transformo num nascido de novo. Mas em todo lugar. Também temos recebido informações, aconselhamento, compartilhar testemunho de irmãos como sofrem em diversos escalões. Tem irmãos aqui que lidam com diretoria, com gente grande, e eles compartilham conosco o quanto é difícil, o quanto as ideias que estão sendo impostas pelo mundo afetam diretamente seus corações, e sabe que vão afetar muitos outros, e criar e forçar ideias de opiniões contrárias, totalmente contrárias à palavra de Deus.
devem ser presentes na vida daqueles que nasceram de novo. Sabemos também que em algumas pessoas, essas características não podem ser facilmente distinguidas, visto que se manifestam de forma tímida. Nós não podemos, não vamos ser aquele que vai, chuta a barraca e fala mesmo, não, mas precisa ser evidenciado a vida de Cristo em nós, em todos os ambientes que nós participamos, fazemos a nossa vida. Essas características, então, devem ser visíveis. É também difícil todas essas características se manifestem na mesma proporção num único cristão. Mas nós podemos dizer que devia. O exemplo bobo que nós demos aqui de uma vida que cumpre com justiça a palavra de Deus. Eu não falo palavrão, mas aquele outro irmão fala. Eu preguei domingo passado aqui, falei da questão do ensino, né? Acho que não foi no sermão, foi no estudo, da questão da uniformidade. Uma questão que Deus sim, aí Ele aprova a uniformidade, são essas características aqui. Todos os cristãos deviam ser e manifestar essas características, e de forma crescente. Nós devemos entender então que isso tudo está relacionado ao nascido de Deus, que esse é o tema. Se é nascido de Deus, evidencia essas características, deve estar evidenciando e em potencial crescimento, uma PG, progressão geométrica, evidenciando essas características. Amados, ainda que pecadores, nós devemos não viver na prática do pecado, nós devemos crer em Jesus Cristo, nós devemos amar e praticar a justiça, nós devemos amar os irmãos e nós devemos vencer o mundo. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celeste, nós te louvamos, nós te agradecemos por nos dar um novo nascimento em Cristo, nos fazer teus filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver segundo essa nova identidade, nova criatura que somos em Cristo. Nos ajude a imitar Cristo, a fazer jus do nome cristão. Nos perdoe, porque se nessas características podemos falhar, assim como em outras, mas te suplicamos que o Senhor nos transforme com a tua graça, de glória em glória, para vivermos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém.